Existem documentos que não deveriam existir, acordos que jamais deveriam ser escritos, e segredos que, quando expostos, destroem vidas inteiras em questão de horas. Quando Adriana Vasconcelos assinou um contrato particular com Silas Monteiro, o magnata mais influente do setor de energia renovável do país, ela acreditou que aquelas páginas permaneceriam trancadas para sempre em um cofre particular. Mas contratos têm uma forma peculiar de escapar. E quando esse contrato caiu nas mãos de quem não deveria, o império que Silas construiu em 3 décadas começou a rachar. Esta é a história de um acordo secreto, de uma traição calculada e de como uma única folha de papel pode transformar lealdade em arma. Antes de começarmos, comente aqui embaixo de onde você está assistindo este vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e fique até o final, porque o que você vai descobrir sobre este contrato vai te deixar sem palavras. Adriana tinha 29 anos quando conheceu Silas. Ela era formada em Direito Empresarial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e havia trabalhado em escritórios de advocacia corporativa em Porto Alegre por 5 anos antes de receber a proposta que mudaria sua vida. Silas Monteiro precisava de alguém para gerenciar não apenas sua agenda, mas os aspectos mais delicados e confidenciais de seu império. A Monteiro Energy controlava parques eólicos em 7 estados brasileiros e estava expandindo operações para energia solar no Nordeste. Era uma empresa avaliada em bilhões, com tentáculos em diversos setores estratégicos. Silas tinha 53 anos, era divorciado há uma década e tinha uma reputação de ser implacável nos negócios e extremamente reservado em sua vida pessoal. Alto, de porte atlético, cabelos grisalhos e olhar penetrante, ele comandava reuniões com a precisão de um maestro. Havia perdido a ex-esposa, Mônica, não em um acidente, mas para outro homem. Um divórcio escandaloso que a mídia especializada cobriu durante meses. Mônica havia se envolvido com um empresário rival e levado consigo parte considerável do patrimônio de Silas. Desde então, ele desenvolveu uma desconfiança profunda em relação a vínculos pessoais. A entrevista de Adriana para a vaga de assistente executiva foi diferente de tudo que ela já havia experimentado. Não foi no escritório principal da empresa, mas em uma sala privada de um hotel discreto no bairro Moinhos de Vento. Silas estava acompanhado apenas de seu advogado pessoal, um homem magro e silencioso chamado Dr. Fagundes. Você sabe por que está aqui? Silas perguntou diretamente, sem preâmbulos. Porque o senhor precisa de alguém para gerenciar informações sensíveis, Adriana respondeu com firmeza. Não, Silas corrigiu. Porque eu preciso de alguém que saiba quando não fazer perguntas. Alguém que entenda que existem segredos que não podem ser compartilhados, nem sob tortura. Você é capaz disso? Adriana manteve o olhar fixo. Depende do que o senhor está escondendo. Pela primeira vez, Silas sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível. Gosto da sua honestidade. Mas a honestidade tem limites neste trabalho. Você precisa entender isso desde já. Foi então que o Dr. Fagundes deslizou um envelope grosso pela mesa. Dentro havia um contrato. Mas não era um contrato de trabalho comum. Era um acordo de confidencialidade extremamente detalhado, com cláusulas que iam muito além do usual. Adriana leu cada linha cuidadosamente. O contrato especificava que ela teria acesso a contas offshore, transações financeiras internacionais, acordos paralelos com fornecedores e políticos, e informações que jamais poderiam ser divulgadas. A penalidade por quebra de confidencialidade incluía processos judiciais devastadores e uma cláusula específica que permitia a Silas buscar ressarcimento ilimitado por danos. Mas havia algo mais. Uma cláusula no final do contrato que fez Adriana pausar. Estava escrito em linguagem jurídica densa, mas a essência era clara. Adriana concordaria em ser, ocasionalmente, a face pública de Silas em eventos onde ele precisasse de uma acompanhante. Nada ilegal,
Nada explicitamente romântico, mas suficientemente ambíguo para levantar questões. O senhor quer que eu seja sua acompanhante? Adriana perguntou diretamente. Quero que você seja minha escudo, Silas respondeu. Existem situações onde aparecer sozinho levanta especulações. Aparentar ter uma vida pessoal estável evita perguntas inconvenientes. Você seria extremamente bem compensada por isso. O salário mencionado era obsceno, 3 vezes o que Adriana ganhava em seu emprego anterior, mais benefícios que incluíam moradia, carro, plano de saúde internacional e bônus anuais generosos. Mas o preço era claro: sua liberdade, sua privacidade e, em certo sentido, sua identidade. Adriana assinou. Não porque precisava desesperadamente do dinheiro, mas porque algo naquele desafio a atraiu. A ideia de estar no centro do poder, de conhecer os bastidores de um império, de ver como o mundo realmente funcionava longe dos olhos do público. Era irresistível. Durante os primeiros 8 meses, tudo correu conforme planejado. Adriana se mudou para um apartamento espaçoso no bairro Auxiliadora, começou a dirigir um sedã importado e se tornou a sombra discreta de Silas. Ela organizava suas reuniões, gerenciava correspondências confidenciais, coordenava viagens internacionais e, ocasionalmente, o acompanhava em jantares beneficentes e eventos corporativos. Para o mundo exterior, eles pareciam um casal discreto. Para quem estava dentro do círculo íntimo, todos sabiam a verdade: era um arranjo profissional. Adriana aprendeu rapidamente como o jogo era jogado. Descobriu que Silas mantinha relações complexas com políticos de diferentes partidos, financiando campanhas através de empresas fantasmas. Soube de acordos com comunidades ribeirinhas para a instalação de parques eólicos que envolviam compensações financeiras nunca oficializadas. Viu contratos internacionais sendo negociados com cláusulas que desviavam recursos para paraísos fiscais. Nada explicitamente ilegal, mas tudo operando em uma zona cinzenta que dependia de sigilo absoluto. E ela guardou tudo, cada segredo, cada número, cada nome. Mas então veio o dia em que tudo começou a desmoronar. Era uma manhã clara de setembro. O vento soprava forte em Porto Alegre, típico daquela época do ano, agitando as árvores da Avenida Ipiranga. Adriana estava no escritório de Silas, localizado no 28º andar de um prédio comercial moderno, quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Adriana Vasconcelos. A voz do outro lado era masculina, jovem, com um sotaque que ela não conseguiu identificar imediatamente. Keia, meu nome é Davi. Davi Monteiro. Sou filho do Silas. Adriana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Silas nunca havia mencionado ter filhos. Em 8 meses trabalhando para ele, em todas as conversas, em todos os documentos que ela havia manuseado, nunca houve uma única referência a descendentes. Desculpe, mas acho que você tem o número errado, ela respondeu, tentando manter a voz firme. Eu sei exatamente com quem estou falando. Você é assistente dele. Aqui assinou aquele contrato ridículo. E eu tenho uma cópia dele aqui comigo. O sangue de Adriana congelou. Como você conseguiu isso? Meu pai não é tão cuidadoso quanto pensa. Deixou documentos no escritório de casa quando veio me visitar há 2 meses. Eu tirei fotos de tudo. Houve uma pausa, inclusive do seu contrato. Aquele que tem as cláusulas interessantes sobre você ser o acompanhante dele. Imagino que a mídia adoraria saber sobre isso. O que você quer? Adriana perguntou, sentindo a raiva substituir o medo. Quero que você me ajude a derrubar meu pai. Ele me deve 22 anos de pensão não paga, abandonou minha mãe quando ela mais precisou dele e agora finge que não existo. É hora de ele pagar por tudo isso. E você vai me ajudar, ou esse contrato vira notícia. Amanhã de manhã, Adriana desligou o telefone. Suas mãos tremiam.
Ela olhou para Silas, que estava em uma videoconferência na sala ao lado, completamente alheio à bomba que acabara de ser detonada. Existia um filho que Silas havia escondido, e esse filho tinha o contrato que, se exposto, não destruiria apenas a reputação de Silas, mas também a dela. A mídia transformaria aquilo em um escândalo. Bilionário contrata assistente para ser sua acompanhante fake em troca de benefícios obscenos. As especulações seriam intermináveis. Sua carreira jurídica estaria acabada. Sua credibilidade destruída. E o pior, Davi tinha fotos de outros documentos também. Ela não sabia quais, mas pelo tom de voz dele, eram coisas que poderiam destruir a Monteiro Enandim completamente. Adriana precisava de respostas. Mas antes, precisava descobrir quem realmente era Silas Monteiro, e o que mais ele havia escondido dela durante esses 8 meses. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal agora mesmo, deixe seu like, considere se tornar membro do canal para apoiar nosso trabalho e continue assistindo até o final. O que vem a seguir vai mudar completamente tudo que você acabou de ouvir. Adriana esperou Silas terminar a videoconferência. Quando finalmente saiu da sala, ela estava de pé ao lado de sua mesa, braços cruzados, expressão séria. Precisamos conversar, ela disse sem rodeios. Silas ergueu uma sobrancelha. Sobre, Davi. A reação de Silas foi imediata. Seu rosto endureceu, a mandíbula se contraiu e os olhos, normalmente calmos e calculistas, brilharam com algo que parecia raiva misturada com medo. Como você sabe esse nome? Ele me ligou há 15 minutos. E ele tem nosso contrato. Tem fotos dele. E está ameaçando vazar tudo para a mídia. Silas caminhou lentamente até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. O vento continuava forte, fazendo as bandeiras no topo dos prédios vizinhos estalarem violentamente. Ele ficou em silêncio por um longo momento antes de falar. Davi é meu filho. Tem 22 anos. É fruto de um relacionamento que tive antes de me casar com Mônica. A mãe dele, Estela, era funcionária de uma das minhas primeiras empresas. Quando ela ficou grávida, ofereci apoio financeiro, mas não quis assumir publicamente. Tinha acabado de começar no mercado de energia, estava construindo minha reputação. Um filho fora do casamento seria um escândalo. E a pensão? Adriana perguntou. Ele disse que você nunca pagou. Paguei durante 10 anos. Depois, Estela se casou com outro homem. Eu considerei que minha obrigação havia terminado. Ela não concordou. Processou. Ganhei o processo. Mas Davi cresceu odiando. E agora ele quer vingança. Adriana sentiu a raiva crescer dentro dela. Você me contratou, fez eu assinar aquele contrato absurdo, me colocou no centro de seus segredos, mas não achou relevante mencionar que tinha um filho com uma vendetta contra você? Não achei que ele fosse o problema, Silas respondeu com frieza. Já tentou me atingir antes. Sempre falhei. Achei que desta vez não seria diferente. Bem, desta vez ele tem munição, Adriana disparou. E se esse contrato vazar, não é só sua reputação que vai pro espaço, é a minha também. Você me colocou nessa situação sem me avisar dos riscos reais. Silas virou-se para ela, e pela primeira vez desde que Adriana o conhecera, ele parecia genuinamente perturbado. Você está certa. Eu deveria ter contado. Mas agora precisamos resolver isso. Como? Falando com ele. Negociando. Ele não quer negociar, Adriana disse. Ele quer destruir você. E está disposto a me usar como dano colateral. Silas se aproximou dela. Então precisamos fazer ele entender que isso não é do interesse dele. Se o contrato acabar, a Monteiro Enandim vai enfrentar uma crise. As ações vão despencar. E se a empresa afundar, qualquer chance dele conseguir algo de mim afunda junto. Adriana balançou a cabeça. Você realmente acha que ele se importa com isso? Pelo que percebi na ligação, ele quer ver você sofrer. Dinheiro é secundário. Então o que você sugere? Que você faça algo que aparentemente nunca fez, seja um pai.
Converse com ele, de verdade, não como empresário negociando um acordo, mas como um homem que deve 22 anos de presença a um filho. Silas deu um passo para trás, como se as palavras de Adriana fossem um golpe físico. Você não entende. Não é assim que funciona no meu mundo. Emoções são fraquezas. Vulnerabilidade é uma porta aberta para ataques. E veja onde isso te trouxe, Adriana retrucou. Com um filho que te odeia e um contrato prestes a virar escândalo nacional. 2 dias depois, Adriana recebeu outra ligação de Davi. Desta vez, ela estava preparada. Você conversou com ele? Davi perguntou. Conversei. E ele quer se encontrar com você. Não estou interessado em encontros, Davi respondeu rispidamente. Estou interessado em justiça. Justiça ou vingança? Adriana perguntou. Porque se for vingança, você precisa entender que também vai se machucar nesse processo. Aquele contrato pode destruir seu pai, mas também vai destruir a mim. E eu não tenho nada a ver com o que ele fez com você. Houve silêncio do outro lado da linha. Então Davi disse, por que você se importa tanto? É só o emprego. Porque eu entendo o que é ser usado como peça em um jogo que não escolhi jogar, Adriana respondeu com honestidade. Seu pai me colocou nessa posição sem me contar tudo. Agora, você está fazendo a mesma coisa, usando a mim para atingir ele. Mas eu não sou uma arma, sou uma pessoa. Davi ficou em silêncio por mais tempo. Quando voltou a falar, sua voz estava diferente, menos hostil, mais cansada. Minha mãe morreu há 3 anos. Câncer de pâncreas. Ela passou os últimos meses de vida me dizendo que eu precisava perdoar meu pai, que o ódio estava me consumindo. Mas como eu faço isso? Como eu perdoo alguém que me tratou como se eu não existisse? Não sei, Adriana admitiu, mas sei que expor esse contrato não vai te dar a paz que você está procurando. Vai só criar mais dor. Para você, para mim, para muita gente que trabalha na empresa e depende dela para sobreviver. Ele merece sofrer, Davi insistiu, mas agora havia menos convicção em sua voz. Talvez mereça, Adriana concordou. Mas você merece algo melhor do que carregar esse peso pelo resto da vida. Você merece respostas. Merece ser ouvido. E merece escolher se quer seguir em frente ou ficar preso nessa raiva para sempre. Davi desligou sem responder. Mas 3 horas depois, mandou uma mensagem de texto. Vou encontrar com ele. Uma vez. Mas você precisa estar lá também. Quero ser testemunha. Adriana organizou o encontro para o dia seguinte, em um lugar neutro, uma cafeteria pequena e discreta no bairro Cidade Baixa, longe dos círculos empresariais onde Silas era conhecido. Era meio da tarde de um sábado e o lugar estava quase vazio. Apenas alguns estudantes com laptops e um casal idoso lendo o jornal. Silas chegou primeiro, usando jeans e uma camisa casual, algo que Adriana nunca o havia visto vestir. Ele parecia desconfortável, fora de seu ambiente. Quando Davi entrou, 15 minutos depois, o ar na cafeteria pareceu ficar mais pesado. Davi era alto, magro, com cabelos escuros e olhos que eram inegavelmente parecidos com os de Silas. Ele usava uma jaqueta de couro surrada e tênis desgastados. Havia uma intensidade nele, uma raiva contida que ficava visível na forma como seus punhos se fechavam e abriam nervosamente. Ele sentou-se à mesa sem cumprimentar o pai. Adriana estava sentada um pouco afastada, observando, pronta para intervir se necessário. Você veio, Silas disse, e havia algo quase surpreendido em sua voz. Não vim por você, Davi respondeu. Vim porque Adriana me convenceu. E porque estou cansado de carregar isso. Silas assentiu lentamente. Eu entendo. Não, você não entende, Davi disparou. Você não faz ideia do que é crescer sabendo que seu pai está vivo, bem-sucedido, rico, mas simplesmente escolheu não te querer. Você não sabe o que é ver sua mãe trabalhar 3 empregos para conseguir pagar as contas enquanto você vive em mansões e viaja de jatinho. Você tem razão, Silas disse, e pela primeira vez, sua voz não tinha a frieza habitual. Eu não sei, porque eu escolhi não saber.
Escolhi acreditar que dinheiro seria suficiente, que podia comprar minha saída dessa responsabilidade. E estava errado. Davi pareceu pego de surpresa pela admissão. Então por que você fez isso? Por que me abandonou? Silas respirou fundo. Porque eu tinha medo. Medo de falhar como pai. Medo de que minha presença causasse mais dano do que bem. Minha própria infância foi um desastre. Meu pai era alcoólatra, violento. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Eu cresci acreditando que não sabia ser família, que era melhor ficar longe do que arriscar repetir os erros que vivi. Então você me deixou com nada? Davi perguntou, e agora havia lágrimas em seus olhos. Você me deixou me perguntando durante 22 anos o que eu tinha de errado, porque meu próprio pai não me queria. Você não tinha nada de errado, Silas disse, e sua voz rachou. O erro era todo meu, e eu sinto muito, profundamente. Sei que desculpas não mudam o passado, mas estou dizendo porque você merece ouvir. Você merece saber que o erro nunca foi seu. Davi limpou os olhos com as costas da mão. E o contrato? Por que você colocou Adriana nessa posição? Silas olhou para Adriana, que permanecia em silêncio. Porque eu continuo sendo um covarde. Continuo preferindo arranjos transnacionais do que relacionamentos reais. Continuo achando que posso comprar soluções para problemas humanos. E continuei errado. Adriana finalmente falou. O contrato foi meu erro também. Eu sabia que havia algo estranho naquelas cláusulas, mas assinei mesmo assim. Porque o dinheiro era bom e a oportunidade era tentadora. Mas agora percebo que alguns preços são altos demais. Davi olhou para ela. Você vai vazar o contrato? Não, Davi respondeu depois de um longo momento. Não vou, porque minha mãe tinha razão. Vingança não traz paz, só traz mais dor. E eu não quero mais carregar isso. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais um silêncio carregado de tensão, mas sim um silêncio de exaustão emocional. Como se todos na mesa tivessem finalmente colocado para fora pesos que carregavam há tempo demais. Silas foi o primeiro a quebrar o silêncio. Oh! Que você quer de mim agora? Davi pensou por um longo momento. Honestidade. Quero saber quem você realmente é. Não o empresário, não o bilionário. O homem, meu pai. Quero entender de onde eu vim. Quero histórias. Quero saber sobre minha avó que morreu quando você tinha 12 anos. Quero saber como você construiu tudo isso. Quero preencher os 22 anos de vazio. E se eu decepcionar você? Silas perguntou. Se você descobrir que não sou o pai que você merecia, você já me decepcionou. Quando me abandonou, Davi respondeu com uma honestidade brutal. Agora eu só quero a verdade, seja ela qual for. Silas assentiu lentamente. Então vou te dar isso. Vou contar tudo. Mas preciso que você entenda uma coisa. Eu não sei ser pai. Vou errar. Vou dizer as coisas erradas. Vou ser desajeitado. Mas vou tentar. Se você me der essa chance. Está bem, Davi disse. E então, pela primeira vez desde que entrou na cafeteria, ele esboçou algo próximo de um sorriso. Mas uma coisa, nada de tentar me comprar. Não quero seu dinheiro. Não quero um emprego na sua empresa. Só quero tempo e presença. Combinado, Silas concordou. Adriana observou aquela cena com um misto de alívio e melancolia. O contrato ainda existia. As cópias que Davi tinha ainda eram uma ameaça potencial. Mas algo havia mudado naquela mesa. Uma pequena fresta de possibilidade havia se aberto. Nos dias seguintes, Adriana tomou sua própria decisão. Chamou Silas para uma reunião privada em seu escritório. Preciso sair, ela disse diretamente. Silas não pareceu surpreso. Por causa do contrato. Por causa de tudo. Por causa do que o contrato representa. Por causa de ter sido colocada nessa posição. Mas principalmente porque percebo que essa não é a vida que eu quero. Você quer rescindir? Silas perguntou. Quero renegociar, Adriana corrigiu. Não quero mais ser sua assistente executiva com aquelas cláusulas absurdas. Mas posso ser sua consultora jurídica. Alguém que você contrata para projetos.
específicos, com um contrato normal, transparente, sem zonas cinzentas. Alguém que pode te ajudar a colocar a casa em ordem, legalmente falando, sem precisar fingir ser parte da sua vida pessoal. Silas ficou em silêncio por um momento, processando. Você está dizendo que ainda quer trabalhar comigo, mas em termos diferentes. Exatamente. Porque acredito que você pode mudar. Vi você com Davi. Vi algo real ali. E acho que a Monteiro Energy pode ser uma empresa melhor, mais transparente, mais ética. Mas para isso, você precisa de pessoas ao seu redor que não tenham medo de te desafiar. E eu posso ser essa pessoa, mas não como funcionária presa por um contrato abusivo. Como parceira profissional, Silas estendeu a mão. Aceito. Eles assinaram um novo contrato 3 dias depois. Simples, direto, sem ambiguidades. Adriana se tornou consultora externa, trabalhando em projetos específicos de compliance e reestruturação legal. Seu primeiro projeto foi revisar todos os acordos offshore da empresa e criar um plano para regularizar o que pudesse ser regularizado e encerrar o que não pudesse. Enquanto isso, Silas e Davi começaram a se encontrar regularmente, uma vez por semana, sempre em lugares neutros, sempre sem a pressão de construir algo grande imediatamente. Às vezes conversavam sobre negócios, às vezes sobre futebol, às vezes apenas sentavam em silêncio tomando café, mas era presença, era tempo compartilhado. Em um desses encontros, 3 meses depois daquela primeira conversa, na cafeteria, Davi contou a Silas sobre um projeto que estava desenvolvendo. Ele era engenheiro ambiental recém-formado e estava trabalhando em uma pesquisa sobre impacto de parques eólicos em ecossistemas locais. Queria desenvolver métodos de instalação que minimizem danos à fauna e à flora. Silas ouviu atentamente. E então fez algo que surpreendeu a ambos: ofereceu financiamento para a pesquisa de Davi. Não como pai tentando comprar perdão, mas como investidor acreditando em um projeto genuíno. Não quero favor, Davi disse cautelosamente. Não é favor, Silas respondeu. É negócio. Seu projeto pode revolucionar como instalamos parques eólicos. Pode tornar a Monteiro Energy uma referência mundial em sustentabilidade real. E você vai receber crédito completo pelo trabalho. Seu nome, sua pesquisa, sua conquista. Eu só quero financiar e aplicar. Davi considerou. E se eu aceitar, isso não muda nada entre nós. Ainda estamos construindo essa relação de pai e filho. Isso é separado. Entendido, Silas concordou. 6 meses depois, a pesquisa de Davi estava em fase de testes em um dos parques eólicos da Monteiro Energy, no Rio Grande do Norte. Os resultados preliminares eram promissores. E pela primeira vez, Davi apareceu publicamente ao lado de Silas em uma coletiva de imprensa apresentando o projeto. Não como filho. A paternidade ainda não havia sido tornada pública, mas como pesquisador principal de uma iniciativa inovadora. Adriana estava presente naquela coletiva, observando de longe. Ela havia passado os últimos meses reformulando contratos, criando políticas de transparência, implementando canais de denúncia internos e garantindo que a Monteiro Energy operasse dentro de parâmetros éticos mais rígidos. Não foi fácil. Silas resistiu várias vezes, mas sempre acabava cedendo quando Adriana apresentava não apenas argumentos legais, mas humanos. Você está construindo um legado, ela lhe disse em uma dessas conversas. E legados não são medidos apenas em dinheiro. São medidos em vidas impactadas, em mudanças reais no mundo. Você quer ser lembrado como o bilionário que driblou leis, ou como o homem que transformou uma indústria? Após a coletiva, Adriana, Silas e Davi jantaram juntos em um restaurante simples no centro de Porto Alegre. Não havia nada formal na ocasião. Era apenas 3 pessoas compartilhando uma refeição e conversas. Adriana, Davi disse em certo momento, eu nunca agradeci você adequadamente por ter me feito parar. Antes de fazer algo que eu ia me arrepender. Você teria chegado à mesma conclusão eventualmente, Adriana respondeu. Eu só acelerei o processo. Não, Davi insistiu.
Você me mostrou que havia outro caminho. E isso mudou tudo. Silas olhou para Adriana. E você ainda tem aquelas fotos do contrato original? Davi balançou a cabeça. Deletei tudo. Não preciso mais delas. Não preciso mais de armas contra você. Agora tenho algo melhor. O quê? Silas perguntou. Um pai imperfeito, mas presente. E isso vale mais do que qualquer vingança. Naquela noite, quando Adriana voltou para seu apartamento, ela olhou pela janela para a cidade de Porto Alegre iluminada. Pensou em como um único documento, um único contrato, havia quase destruído tudo. Mas também havia sido o catalisador para mudanças que talvez nunca tivessem acontecido de outra forma. Às vezes, ela refletia, as coisas precisam quase desmoronar completamente para que possam ser reconstruídas da forma certa. Meses depois, Silas tomou uma decisão. Em uma reunião familiar privada, apenas ele, Davi e os advogados presentes, ele formalmente reconheceu Davi como seu filho. Não foi um anúncio público espalhafatoso. Foi um ato legal silencioso, mas profundamente significativo. Davi finalmente teve o reconhecimento que sempre quis. Não para ter acesso à fortuna de Silas, mas para ter seu lugar legítimo como filho. Na noite em que os documentos foram assinados, Silas e Davi sentaram juntos no escritório vazio da Monteiro Energy. Não disseram muito, apenas ficaram ali, olhando para a cidade através das janelas enormes, dois homens que haviam perdido 22 anos, mas tentar novamente se continuar que agora tinham o resto da vida para construir algo novo. Sabe o que é engraçado? Davi disse quebrando o silêncio. Passei tanto tempo odiando você que nunca parei para pensar no que faria se você realmente me aceitasse. Agora que aconteceu, não sei bem como me sinto. Assustado? Silas sugeriu. Um pouco. E aliviado. E confuso. Tudo ao mesmo tempo. Silas sorriu levemente. Bem-vindo à família. Confusão parece ser nossa característica principal. Davi riu. Foi uma risada genuína, sem amargor. Você melhorou com piadas. Nos primeiros encontros você era tão sério que eu achava que ia ter um ataque. Estava com medo, Silas admitiu. Ainda tenho, na verdade. Medo de decepcionar você de novo. Medo de não saber como ser o pai que você merece. Você não precisa ser perfeito, Davi disse. Só precisa estar aqui. Só isso já é mais do que tive por 22 anos. Silas engoliu em seco, lutando contra a emoção. Sua mãe era uma mulher extraordinária. Eu a tratei muito mal. E sinto muito por isso também. Ela sempre disse que você não era má pessoa. Só estou assustada. Acho que ela te entendia melhor do que eu. Ela era mais sábia do que eu jamais serei, Silas concordou. E criou o filho incrível, sozinha. Isso diz tudo sobre quem ela era. Davi olhou para o pai. Obrigado por dizer isso. Significa mais do que você imagina. Eles ficaram mais um tempo ali, naquele silêncio confortável que só existe entre pessoas que estão aprendendo a confiar uma na outra novamente. 2 semanas depois, Adriana recebeu um convite inesperado. Silas havia organizado um jantar em sua casa, uma mansão espaçosa no bairro Três Figueiras, que ele raramente usava para eventos sociais. Quando Adriana chegou, encontrou uma cena que jamais imaginou ver. Silas, Davi e mais 3 pessoas que ela não conhecia. Adriana, quero te apresentar minha família, Silas disse com um sorriso genuíno. Esta é Estela, mãe do Davi. Estes são os pais dela, Augusto e Miriam. Adriana ficou momentaneamente sem palavras. Estela era uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos, cabelos castanhos curtos e olhos gentis. Ela estendeu a mão para Adriana. Já ouvi muito sobre você. Davi me contou como você foi fundamental para aproximá-los. Obrigada por isso. Eu achei que você havia. Adriana começou, confusa. Morrido? Estela completou com um sorriso triste. Quase. Tive câncer há 3 anos. Foi grave, mas sobrevivi. Davi fica tão dramático quando conta histórias que às vezes exagera nos detalhes. Davi teve a decência de parecer envergonhado. Eu disse que estava muito doente.
Você que assumiu o pior. Adriana se virou para Silas. Você sabia? Descobri há 3 semanas, Silas admitiu. Quando Davi finalmente me contou a história completa, não a versão resumida. E eu pedi para conhecê-la. Para pedir desculpas pessoalmente por tudo que fiz. Estela se aproximou de Silas. Ele pediu. E eu aceitei. Porque percebi que guardar rancor só estava envenenando a todos nós. Silas errou. Errou feio. Mas está tentando consertar. E isso conta para alguma coisa. O jantar foi surpreendentemente leve. Eles conversaram sobre a pesquisa de Davi, sobre os planos futuros da Monteiro Engine, sobre Porto Alegre e suas mudanças ao longo dos anos. Não havia tensão. Não havia acusações veladas. Apenas pessoas tentando construir algo novo a partir de ruínas antigas. No final da noite, quando os outros haviam saído, Adriana ficou para ajudar Silas a se organizar. Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos antes que ele falasse. Você estava certa. Sobre tudo. Sobre o contrato, sobre Davi, sobre a forma como eu conduzia minha vida. Eu construí um império, mas estava vivendo em uma prisão. E agora? Adriana perguntou. Agora estou aprendendo. Lentamente. Dolorosamente. Mas estou aprendendo. Aprendi que transparência não é fraqueza. Que vulnerabilidade não é derrota. Que família não é transação comercial. Adriana sorriu. Está ficando filosófico na velhice. Tenho 54 anos. Não sou velho, Silas protestou, mas estava sorrindo também. Falando em mudanças, Adriana disse, recebi uma proposta. Uma firma de advocacia grande está me oferecendo sociedade. É uma oportunidade incrível. Silas pareceu genuinamente feliz por ela. Você vai aceitar? Não sei ainda. Gosto do trabalho que estou fazendo com a Monteiro Engine. Sinto que está fazendo diferença real. Mas também é uma chance de crescer profissionalmente. Seja qual for sua decisão, você tem meu apoio, Silas disse. E minha gratidão eterna. Você salvou mais do que minha empresa. Você salvou minha relação com meu filho. E me salvou de mim mesmo. Você se salvou sozinho, Adriana corrigiu. Eu só mostrei a porta. Você que teve coragem de atravessá-la. 6 meses se passaram. Adriana acabou recusando a sociedade na firma de advocacia e decidiu abrir seu próprio escritório, especializado em consultoria ética para empresas. Sua primeira cliente permanente foi a Monteiro Engine, mas logo outros negócios começaram a procurá-la. Sua reputação de integridade e competência se espalhou rapidamente. Davi completou sua pesquisa com resultados excepcionais. A metodologia que ele desenvolveu foi adotada não apenas pela Monteiro Engine, mas por outras empresas do setor em todo o Brasil. Ele ganhou prêmios nacionais e internacionais, e sempre fazia questão de agradecer publicamente o apoio de seu pai. A relação entre Silas e Davi nunca foi perfeita. Ainda havia momentos de tensão, desentendimentos, discussões. Mas havia algo que não existia antes: presença. Eles jantavam juntos pelo menos uma vez por semana. Silas foi ao primeiro churrasco que Davi organizou em seu apartamento pequeno. Davi acompanhou Silas em uma viagem para conhecer os parques eólicos no Nordeste. Em uma dessas viagens, enquanto estavam em um parque eólico no interior do Rio Grande do Norte, observando as enormes turbinas girarem contra o céu azul infinito, Davi disse algo que Silas jamais esqueceria. Sabe, eu costumava odiar o vento. Achava irritante, barulhento. Mas agora, quando vejo essas turbinas transformando algo que eu detestava em energia limpa, em algo útil, percebo que é possível transformar qualquer coisa. Até raiva em propósito. Até abandono em reconstrução. Silas não respondeu com palavras. Apenas colocou a mão no ombro do filho e apertou gentilmente. E ali, sob o sol escaldante do sertão brasileiro, com o vento soprando forte ao redor deles e as turbinas girando em seu ritmo constante, 2 homens que haviam perdido tanto tempo, finalmente encontraram algo parecido com paz.
Quanto ao contrato que quase destruiu tudo, Adriana manteve a única cópia original restante em um cofre em seu escritório. Não como ameaça ou seguro, mas como lembrança. Lembrança de que documentos têm poder, que palavras escritas podem construir ou destruir, e que às vezes os acordos mais importantes não são aqueles assinados em papel, mas aqueles feitos silenciosamente entre pessoas dispostas a mudar, perdoar e recomeçar. Anos depois, quando Adriana folheava seu arquivo de casos mais marcantes, ela sempre pausava ao ver aquele contrato e sorria, porque aquilo que deveria ter sido a ruína de todos acabou sendo o catalisador da redenção, prova de que até os maiores erros podem ser transformados em oportunidades de crescimento se as pessoas envolvidas tiverem coragem suficiente para enfrentar a verdade e humildade suficiente para mudarem. E no final, não foi o contrato que definiu suas vidas. Foi a escolha que cada um fez quando a verdade veio à tona. A escolha de não desmoronar, mas de reconstruir. Juntas. Se você gostou desta história de redenção, transformação e segundas chances, se inscreva no canal agora mesmo e deixe seu like. Comente aqui embaixo o que você achou dessa história e qual parte mais te emocionou. Compartilhe este vídeo com seus amigos que precisam ouvir sobre perdão e recomeços. E não deixe de assistir os próximos vídeos do canal, porque temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você.